Esse podcast é destinado à disciplina de Orientação de Estágio Supervisionado 2, ministrada pelo professor Dr. Clodoaldo Ferreira Fernandes, na Universidade Estadual de Goiás, campus Morrinhos. Esse podcast trata-se de uma análise sobre a entrevista dada por Vera Kandal a um canal do YouTube, o Abecedário de Educação e Interculturalidade. Ou seja, pessoal, aqui a gente vai analisar alguns pontos importantíssimos que Vera Kandal trata em sua entrevista. Dentre esses pontos, falamos também sobre as ações afirmativas, medidas políticas, projetos de focalizar e gerar oportunidades para pessoas de classes marginalizadas através de cotas, políticas educacionais e acadêmicas. E também sobre a branquitude, a naturalidade da branquitude, o privilégio social mediante a sociedade, ou seja, é importante refletir em que consiste ser branco dentro da sociedade e buscar desconstruir essa superioridade que vem da cor privilegiada pela sociedade. E também essa interculturalidade, ou seja, o que é essa interculturalidade? As culturas. As culturas são modos de vida em que envolve as redes de sentido em que o ser está inserido. Ou seja, dentro de uma sala de aula não tem como eu pensar que não tem interculturalidade. Tem. Nem sempre as crianças que estão dentro da minha sala de aula fazem parte do mesmo ambiente. Ou seja, onde tem uma classe social mais favorecida, ou seja, um negro, um branco, uma pessoa de classe econômica maior do que a de outra, então cada um tem as suas particularidades. E dentro dessa perspectiva, a Vera Kandal fala sobre o daltonismo cultural, porque dá-se às pessoas que não percebem as várias culturas que cercam de forma igual, ou seja, a falta de sensibilidade sobre essas diferenças culturais dentro de sala de aula. Ou seja, você pode estar alejando o processo de construção de saber dos seus alunos. E para isso você também precisa da ecologia de saberes, que consiste em conseguir-se saber transitar entre os diferentes tipos de saberes científicos, culturais e as pluralidades de saberes que transitam no espaço social. Ou seja, saber aceitar as diferenças entre os seus alunos e conseguir, através dessas diferenças, ensiná-los com qualidade sem que os mesmos se sintam estereotipados. E para isso deve-se ter uma valorização das diferenças e promover processos sistemáticos sobre as diferenças culturais e saber articular a igualdade entre as diferenças culturais dentro da construção da democracia, onde todos sejam reconhecidos. Aí também entra aquela parte do eurocentrismo. As construções, criações, produções lá na Europa e nos Estados Unidos desvalorizam as demais, mas Vera Kandal valoriza e defende a incorporação de outras tradições no processo educativo. E uma vez que a gente entra nesse processo de empoderamento cultural, o processo social que favorece os grupos sociais através do conhecimento sobre os seus poderes de transformação social como um todo, pode promover processos de desenvolvimento dessas capacidades cognitivas e transformar, onde o grupo busca construir a sociedade mais igualitária que busca desenvolver processos sociais e culturais através da homogeneização cultural, que insiste em que a sociedade seja mais crítica frente a esses padrões em que se deve valorizar as individualidades, ou seja, essas individualidades referem à identidade cultural, que trata-se do processo de construção cultural do indivíduo, ou seja, como e o que influenciou no crescimento social